Hoje eu vou falar sobre Políbio. É um grego que viveu entre 203 a.C., mais ou menos, porque não se sabe com precisão o ano em que ele nasceu, mas que morreu no ano 120 a.C. O fato de Políbio não ser tão conhecido como Aristóteles, como Platão, não significa que o pensamento dele não é importante, né? Que ele não deu uma contribuição relevante para a ciência política. Aliás, o Políbio, lá na Antiguidade, ele antecipa algumas discussões que só virão a acontecer lá no século XVIII. Vamos conhecer melhor, então, o pensamento político desse intelectual grego chamado Políbio. Apesar de ser um pensador grego, ele viveu em Roma no século II a.C. E no pensamento dele é visível a influência das ideias de Platão e das ideias do Aristóteles. Fazendo uma releitura da teoria cíclica das formas de governo de Platão e das formas de governo justas, injustas ou corrompidas do Aristóteles, o Políbio vai elaborar uma teoria de governo misto. Então vamos chamar aqui a teoria do Políbio de teoria de governo misto. E ele tem a República Romana como modelo do que seria esse governo misto. Porque na leitura de Políbio, a República Romana ela possui instituições que estabelecem um equilíbrio entre as vantagens da monarquia, representada pela autoridade dos cônsules, da aristocracia, garantidas pela existência do Senado, e da democracia, assegurada pelo respeito aos interesses dos cidadãos. Então, na República Romana, esses três elementos estão presentes, né? Elementos da monarquia, elementos da aristocracia e elementos da democracia. Vejamos como. Então, para Políbio, diz ele, deve-se considerar a constituição de um povo como a causa primordial do êxito ou do insucesso de todas as ações. Portanto, de novo, essa importância da estabilidade política e da forma como um Estado se encontra organizado. Um Estado politicamente bem estruturado tende a ter êxito nas suas ações. Já um Estado que politicamente não consegue se estruturar, não consegue ter estabilidade política, ele acaba, ao invés de obter êxito nas suas ações, as suas ações acabam sendo marcadas pelo insucesso. E ele atribui ao insucesso de qualquer ação do governo, principalmente ao problema da estabilidade política. Então, e o pensamento do Políbio parte da divisão que o Aristóteles faz entre as constituições justas e injustas ou corrompidas. Então ele pega do Aristóteles a ideia das formas de governo justas, que seriam o reino, né, a realeza, a aristocracia e a democracia, ou república. E também pega do Aristóteles a lógica, a concepção do Aristóteles acerca das formas injustas ou corrompidas de governo, que seriam a tirania, a oligarquia. Só que Políbio, ao invés de falar demagogia, ele já usa a expressão oclocracia. Então, oclocracia seria um governo de massas, um governo voltado apenas para os interesses da maioria em detrimento dos interesses da minoria, que seria o equivalente ao que o Aristóteles chamaria de demagogia. Só que, lembram do critério aristotélico, o que faz uma forma de governo justa ser justa? É quando essa forma de governo busca o interesse geral. Então, já para o Aristóteles, uma forma de governo injusta, ela é injusta exatamente porque ela foge da busca por esse interesse geral. Então, para o Políbio, a oposição entre as formas justas e corrompidas de governo se faz por serem os primeiros, ou seja, por serem as formas de governo justas. Elas são governos fundados no consenso e na legalidade. Olha aqui a importância dessa afirmação. O que faz uma forma de governo ser justa para Políbio é o fato dessa forma estar fundada no consenso
e na legalidade, ao passo que as formas injustas de governo, elas se baseiam na força e na arbitrariedade. Então, eu poderia dizer aqui que Políbio já está antecipando uma discussão importante dentro da modernidade do mundo contemporâneo, que é a questão do Estado de Direito. Um Estado cujas ações são fundadas dentro da legalidade, estão estabelecidas pelas normas legais. Então, do Platão, o Políbio vai pegar a teoria cíclica das formas de governo. Só que, obviamente, o Políbio dá o seu toque de originalidade. E ele junta a teoria do Platão com a teoria do Aristóteles. Então, para Políbio, as formas justas, elas tendem a se degenerar, provocando o surgimento da forma injusta, correspondente, que se repete até o infinito. Vamos olhar aqui o esquema. Vamos juntar aqui o esquema do Platão com as ideias com a teoria das formas justas e injustas do Aristóteles. Começa lá com o reino. O reino é uma forma justa de governo na medida em que o rei busca o interesse geral. Aí essa forma de governo acaba se corrompendo e se transformando numa tirania. Então, o reino onde um só exerce o poder e uma tirania onde um só exerce o poder. A diferença é que, no caso do reino, se busca, na teoria de Aristóteles, o interesse geral. Já na tirania, se buscam interesses egoístas. Aí a tirania ela acaba cedendo espaço, né, por ser uma forma de governo injusta, à aristocracia. A aristocracia também vai entrar em decadência, também acaba se corrompendo e se transformando numa oligarquia, né, que nós já vimos o que é. Uma aristocracia é quando uma elite governa visando o interesse geral, e uma oligarquia é quando essa elite governa pensando apenas nos seus interesses egoístas. A oligarquia acaba perdendo espaço para a democracia, que depois acaba virando uma oclocracia, e depois aquele círculo vicioso novamente. Políbio junta tanto a teoria das formas cíclicas de governo, como a teoria das formas justas e injustas de governo do Aristóteles, né, montando o que a gente chama, né, esse esquema. Para Políbio, diz ele que o principal objetivo de uma constituição política é atingir a estabilidade. Como eu disse, não esqueçam, todo o pensamento político ele dá uma importância fundamental à questão da estabilidade política. Nenhum Estado que não possui estabilidade política vai conseguir se desenvolver economicamente, vai promover o progresso social. Portanto, é uma condição fundamental para o desenvolvimento tecnológico, para o progresso da sociedade, que exista estabilidade política. Portanto, Políbio também está atento, né, a esse detalhe, que na verdade não é nenhum detalhe, mas é fundamental. Para ele, o objetivo de qualquer constituição política é atingir essa estabilidade. E a razão dos governos é essa. Porém, nem nos governos justos se pode encontrar estabilidade por conta da degeneração natural. Então aqui Políbio já está fazendo, ao mesmo tempo que ele se apropria das ideias do Aristóteles, ele também está, de certa forma, fazendo uma crítica. Não que o Aristóteles dizia que as formas de governo justas eram incorruptíveis. Agora, Políbio está dizendo que as formas de governo, mesmo as justas, elas acabam se corrompendo. E não elas também não gozam de estabilidade. E diz o Políbio que a razão para essa degradação, para essa corrupção das formas de governo justas, reside no fato de que elas são simples, tais como suas formas corrompidas. Como assim são simples, tais como suas formas corrompidas? Vamos relembrar a teoria política do Aristóteles. Uma realeza é um governo de um homem apenas. Já a tirania é quando um homem exerce o poder. Então, uma realeza, para ser corrompida, basta que o rei se corrompa, que aquele que governa se corrompa. Deixe de olhar para o interesse geral. Numa aristocracia, uma elite que está no poder. Basta que essa elite acabe se corrompendo, né, até porque ela se beneficia do poder político, inclusive para interesses econômicos.
Então você também, numa aristocracia, basta corromper essa elite. E numa república ou numa democracia, você não precisa corromper todo mundo. Basta corromper algumas pessoas, que elas vão colocar em risco toda a estabilidade política. Basta que essas poucas pessoas ocupem cargos importantes dentro da administração pública, exercendo um papel de dirigentes do Estado. Você não precisa corromper todo mundo. É como se fosse uma maçã podre dentro de um saco de maçãs boas. Aquela maçã podre não vai se tornar uma maçã saudável por estar em contato com as maçãs boas. É o contrário. São as maçãs boas que vão acabar se contaminando pela maçã podre dentro do saco. Então, para o Políbio, mesmo as formas justas de governo, por estarem fundadas, no caso dele, na legalidade, no consenso, elas acabam sendo corrompidas porque são formas simples de governo. E aí entra a questão da teoria mista de governo. Então, a solução apontada pelo Políbio para garantir a estabilidade política seria uma constituição mista. Diz ele que a estabilidade de um governo só é possível com um caráter misto de constituição, onde vão coexistir os princípios da monarquia, da aristocracia e da democracia. Ou seja, um governo, para ser politicamente estável, deve possuir, segundo Políbio, um rei, olha aqui a marca da realeza, sujeito ao controle do povo, o povo, portanto, controlando quaisquer possíveis abusos de poder que possam vir a ser cometidos pelo rei, aqui um elemento da democracia, sendo que o povo, por sua vez, também tem que ser controlado. E para Políbio, quem é que exerceria esse controle sobre o povo? O Senado. Quem era o Senado em Roma? Era uma elite, era uma aristocracia dentro da sociedade. Então, o que o Políbio diz? Que um governo, para ter estabilidade política, fundamental que haja um controle do poder. E esse controle do poder tem que ser exercido por aqueles que compõem, pelos elementos, pelas pessoas que compõem essa sociedade, que são o governante, o rei, que são a aristocracia, aquela elite, e o povo, o cidadão, que é a grande maioria. Para Políbio, a única maneira de você evitar qualquer abuso de poder é existir esse controle sobre o poder, e um controle exercido pelos diferentes segmentos da sociedade, representados nessas diferentes formas de governo. E é importante também ressaltar que o Políbio também não alimenta a ilusão de que um governo misto vai ser estável para sempre. Para ele, um governo misto vai ter muito mais estabilidade política que formas simples de governo. Concluindo aqui o pensamento político do Políbio. O pensamento político do Políbio foi precursor da reflexão política moderna. Então, lá na antiguidade romana, esse pensador grego foi, de certa forma, um visionário, porque ele já está aqui antecipando discussões que vão fazer parte da modernidade, inclusive são discussões, a estabilidade política, o controle do poder, é uma discussão importante, inclusive hoje. Ele foi precursor da reflexão política moderna, pois sua teoria de governo misto, na prática, é a defesa de um controle recíproco dos poderes, numa perspectiva muito semelhante às teorias políticas modernas, que vão propor um sistema de equilíbrio dos poderes, como é o caso da teoria dos três poderes de Montesquieu. O Políbio é um autor cujo pensamento é permanentemente relevante, pois se debruçou sobre um tema contemporâneo, qual seria? O efeito das constituições políticas, das formas de organização dos estados.